Então, estamos aqui com a nossa bonequinha alfinetada. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Está certinho os braços. Agora é só a gente costurar. Então, já que tá alfinetado, a gente só vai fazer a costura da peça, a do bracinho no corpo. Então, aqui a gente vai colocar o nosso fio aqui na agulha. E agora aqui a coisa é simples. Como a gente tem o bracinho, ele vai ficar pra baixo, eu já faço, né? Eu vou levar aqui deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Eu vou levar aqui o fio pra lateral. Pronto, levei o fio pra lateral. E agora, a gente vai fazer a costura nessa segunda... Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui é a primeira carreira, nessa segunda carreira aqui, ó. Então, a gente vai fixar o bracinho aqui nessa segunda carreira. Então, como que eu faço? É só ir costurando. Você pega um ponto... Vou colocar uma forma adequada aqui que vocês consigam ver. É só você pegar o ponto de baixo no corpo, ó. Então, eu peguei aqui, ó lá, ó, ponto no corpo, ó. Então, peguei o pontinho no corpo. Peguei o ponto no corpo. Agora, eu vou pegar o ponto do braço. Só que eu vou pegar... Como ele tá dobradinho, eu vou pegar os dois pontos, ó. Então, eu não vou pegar só o de cima, eu vou pegar os dois. Vou pegar os dois pontos, ó. Então, tá aqui. Vou pegar os dois pontos, aí vou puxar a nossa linha. Vou puxar com a esquerda aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem o que eu tô fazendo. Opa! Aí, a linha prendeu do lado de cá. Deixa eu tirar aqui. Pronto, ó. Começando a chover, então se vocês escutarem um barulho aqui, é o barulho de chuva no telhado. Ó, então, a última que eu passei, ó, eu passei no corpo. Vocês observarem, ó, bem de pertinho ali, a linha tá presa no braço, perdão. Agora eu vou passar a linha no corpo. Então, eu pego no próximo ponto e passo a linha no corpo. E eu repito esse processo por todos os pontos do bracinho. Então, eu passo a linha pelo corpo, agora eu passo a linha pelas duas carreiras do bracinho e passo novamente no corpo. Agora eu puxo. E aí, a gente precisa lembrar de puxar bem a linha para poder esconder bem a costura. Então, tiro o último alfinete e agora aqui a gente já tá na última parte do nosso bracinho. Observe que nos dois últimos pontos eu já tô pegando as duas coisas ao mesmo tempo, ó. Eu já tô passando a agulha pelo braço, ó, e aí em seguida eu já passo a agulha pelo corpo pra poder tirar. Porque no início eu pego só o braço, depois só o corpo, só o braço, só o corpo, até ele fixar. Depois que fixou, a gente consegue já pegar os dois juntos. E aí a gente tem que observar bem aqui pro acabamento do braço ficar bem bonitinho. Então, aqui, vamos ver se o nosso bracinho ficou de acordo. Que aí a gente faz a finalização aqui, ó. Observe que ele tá meio pra trás, tá vendo? Então, a gente vai controlar isso agora. Ó, então, eu trago a linha aqui pra baixo. E aqui eu vou prender nesse primeiro ponto aqui do bracinho. Vou puxar. E eu vou prender no corpo e no bracinho de novo. Ó, prender no corpo e no bracinho, vou puxar. Ó.
Aí aqui mais uma vez. Aí agora eu venho pra parte de trás, né? Se a gente observar, ó, já fica a parte de baixo já costurada, porque a gente já costurou ao mesmo tempo, então não vai precisar costurar embaixo. A gente já pegou as duas perninhas do braço ao mesmo tempo. Ó. E agora a gente finaliza aqui atrás. Aqui atrás tá ok, a gente só dá um outro pontinho aqui, só pra reforçar a nossa costura. E a gente traz pra cá pra gente poder arrematar depois, né? Quando a gente prender o outro bracinho, a gente traz pra cá e dá um nó e esconde o fio. Então, deixa eu tirar esse coisa daqui. E aí ficou assim. O primeiro bracinho, ó, já está ali. Deixa eu trazer aqui pra pertinho pra vocês verem, ó. Já tá aqui bem preso, ó, a parte de baixo como ficou. Já tá presa também, ó. Então, não precisa fazer costura aqui na parte de baixo, porque eu costurei tudo por cima. E o aspecto lateral do bracinho vai ficar assim. Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho e aí eu volto aqui com vocês. Tá pronto a primeira parte da nossa boneca. Deixa eu tentar organizar essa luz aqui pra ficar mais visível, ó. Então, ficou assim, né, os dois bracinhos presos. Eu já virei aqui, já arrematei, já escondi o fio aqui, já cortei o cabelo como acabamento e aqui a parte de baixo que a gente já tinha feito. Então, né, a nossa peça já está assim. Agora a gente vai fazer o avental com os bolsos, pra gente poder finalizar depois o rosto da nossa boneca. Então, nós vamos começar aqui agora o bolso grande do avental. Então, a gente vai usar o mesmo fio que a gente usou para fazer o detalhe da fitinha do cabelo, né? Então aquele vermelho, 3528, mas eu não tenho esse fio vermelho. Pode fazer no tom e na cor que você preferir, tá? Então aqui o que eu vou usar é esse, você usa o que você tiver em casa, ou se você quiser mudar a cor, tá tudo bem, fique à vontade. O negócio aqui é inspirar. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com correntes. Então, né, o começo você começa da maneira que você achar mais fácil, né? Você pode começar com nó corrediço. E nós vamos fazer aqui 41 correntinhas. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. 40 e aqui 41 correntinhas. Então, ficamos aqui, né, com um fio de 41 correntinhas. Então, essa aqui vai ser a nossa largura, né, do nosso avental. Na verdade, nós estamos fazendo o bolso da frente, ó, o bolso maior que a gente vai fixar no avental depois. Então, foram 41 correntes. Agora, nós vamos fazer 40 pontos baixos. Então, a gente vai pular essa primeira corrente aqui de início e bem aqui pertinho pra vocês verem, ó, nós vamos pular essa primeira e aí nós vamos fazer o primeiro ponto baixo nesta segunda corrente. E assim nós vamos seguir até o final da carreira. Então, nós vamos fazer 40 pontos baixos. Então, nós chegamos aqui no final da carreira, eu vou fazer o último ponto aqui. Então, nós temos aqui um total de 40 pontos baixos, tá? Então, nessa primeira carreira aqui, um total de 40 pontos baixos. Agora, da segunda carreira até a 21ª carreira, então, a gente vai subir ponto sobre ponto. Então, dessa segunda carreira, que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer, chegamos no final, então, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o nosso trabalho. Daí, a gente vai pegar o primeiro ponto e vamos fazer mais 40 pontos baixos. Então, daqui até o final da carreira, dessa segunda carreira, 40 pontos baixos.
E a gente vai seguir dessa segunda carreira até a 21ª, pontos sobre pontos em carreiras de vai e volta. Então, eu vou fazer as minhas aqui e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Nós terminamos a nossa primeira etapa do nosso bolso. Então, aqui eu fiz da segunda carreira até a 21ª, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos para a carreira 22. Na carreira 22, nós vamos virar, né, conforme fizemos, e nós vamos fazer 17 pontos baixos. E o restante do trabalho a gente vai deixar sem fazer. Porque a gente vai subir aqui, ó, a gente vai subir aqui só um detalhe do bolso para ele ficar mais alto. E essa parte aqui vai ficar dessa altura, tá? Então, nós vamos fazer aqui 17 pontos baixos. Eu fiz 1, 2, 3, 16 e aqui por último 17. Então, a gente vai fazer até aqui e o restante a gente vai deixar sem fazer. Na 23ª, perdão, que é a próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente, virar, e agora a gente vai pular esse primeiro ponto, ó. Esse primeiro ponto aqui a gente não vai fazer, a gente vai fazer no próximo. Então, pulamos o primeiro ponto, né? Fizemos uma diminuição aqui. Então, faremos nessa 23ª carreira 16 pontos baixos. Então, o primeiro, 2, 3, 14, 15 e aqui o último ponto, 16. Na 24ª, nós vamos pular aqui um ponto de novo. Então, aqui nós vamos pular esse primeiro ponto e nós vamos fazer, então, 15 pontos baixos. E aqui o último ponto baixo, 15 pontos baixos. Na 25ª e última carreira, nós vamos pular um ponto aqui e vamos fazer 14 até o final. Doze, 13, 14. Fizemos a última. Agora, a gente vai arrematar esse lado aqui. Então, a gente já pode cortar o fio. Vou colocar aqui mais no centro. Então, a gente pode arrematar o fio. E pronto. Depois, a gente vai esconder esse fio com o acabamento. Já terminamos um lado. Agora, a gente vai fazer o outro lado da peça. Então, nós vamos começar colocando fio desse lado de cá que a gente não trabalhou. Então, esse aqui a gente já arrematou, né? A gente subiu as carreirinhas aqui. E agora, a gente vai começar do outro lado. Então, a gente vai pegar, colocar o fio aqui e vai trabalhar em direção ao centro da peça. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o nosso fio. Só tô segurando ele aqui, ó. Tô segurando ele aqui. E nós vamos inserir a nossa agulha no primeiro ponto, puxar, prendeu. Aí, agora, nós vamos fazer o ponto baixo aqui. No mesmo ponto, ó. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra você. Ó, então, eu prendi. Então, isso aqui não vai contar como ponto baixo. Isso aqui eu só prendi o fio. Aí, agora que eu vou fazer o ponto baixo. Ó, então, aqui, vou fazer o primeiro ponto baixo. E a partir daqui, pra ficar bem preso o fio, esse fio aqui, a gente acompanha ele aqui uns 3 ou 4 pontos a mais, pra depois a gente cortar e ele ficar bem preso. Então, aqui nós vamos fazer 15 pontos baixos. Então, eu já fiz 2,
3, 4, 5. Agora já posso deixar o fio ali. 6, 7, 13, 14, 15. Ó, então terminamos aqui os nossos 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos retornar. Então, nós vamos fazer um ponto baixo não, perdão, uma correntinha. Agora sim, um ponto baixo. Só que nós vamos pular esse primeiro ponto aqui, ó. Então, eu fiz a correntinha e eu vou pular esse primeiro ponto. Eu não vou colocar meu gancho aqui, vou colocar meu gancho na próxima, ó. Então, eu pulei um ponto. Então, aqui nessa segunda carreira, nós teremos 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 13, e aqui por último, o 14º ponto, ponto 14. Então, agora eu vou cortar esse fiozinho aqui, né, que foi da linha que a gente emendou, pra ele não ficar aparecendo. E a peça fica assim mesmo, tá? Então, uma parte do bolso, ela é maior que a outra, ó. Então, pra dar esse aspecto aqui, essa parte aqui é maior do que essa. Agora, nós vamos fazer pontos baixos em toda a volta. Então, nós vamos fazer aqui pontos baixos em toda a volta da peça. Então, vai dar um total de 40 pontos baixos. Então, a gente vai fazer aqui na lateral, aqui embaixo e aqui na parte de cima. Pronto, finalizei aqui. Então, para dar o acabamento na nossa peça, nessa parte de cima, a gente vai fazer uma carreira todinha de pontos baixos. Então, será um total de 40 pontos baixos. Então, vou fazer uma correntinha, vou virar a peça e vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Então, seguimos aí com os pontos baixos até o final da carreira. Eu vou fazer, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Aqui, a peça já tá pronta. Eu acabei de fazer todos os pontos baixos nessa última carreira aqui. E observe tanto que ela fica uniforme, né? Fica uma carreira bem uniforme. E agora aqui é só cortar o fio. Então, a gente corta o fio e deixa o fio soltinho aqui só pra gente fazer o arremate depois. Depois desse primeiro bolso pronto, a gente vai reservar ele aqui do lado e nós vamos fazer os bolsos menores. Ah, Elida, eu não quero fazer esses bolsos menores, eu quero fazer só esse grande. Ok, então esses menores, eles são opcionais. Se você quiser fazer só o grande, tá ok. Mas, os pequenos, né, a gente vai costurá-los aqui nessa peça grande. Então, vai um retângulozinho aqui e um outro do lado de cá. Então, acaba ficando mais espaço para colocar coisas, né? No caso, para colocar tesoura, cola, fita. Então, quanto mais bolsos, mais espaços. Então, eu aconselho que faça esses bolsos menores. Então, o primeiro retângulo, nós vamos fazer um retângulo com 20 correntes de largura e 12 carreiras de altura. Então, sem segredo, ponto sobre ponto, crochê simples. E aqui, nós vamos começar com 20 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos fazer 21 para dar o espaço para virar. Aqui 20 pontos baixos e sobe aqui 12 carreiras, sem segredo nenhum. Então, eu vou fazer a minha e aí eu volto aqui com vocês. Terminamos o nosso primeiro bolso com 20 pontos de largura e 12 carreiras de altura. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Vamos fazer o acabamento nessa bordinha aqui de pontos vai e vem. Então, uma corrente, virei, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer
um ponto baixíssimo, uma corrente. Vai para o próximo ponto, mais um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, a gente vai seguir por toda a carreira, uma corrente, um ponto baixíssimo, até o final da carreira, para ficar esses onduladinhos aqui, ó. Vou chegar perto para vocês verem, ó, para ficar esses onduladinhos aqui, por isso o ponto vai e vem. Então, ele sobe e desce, e desce, ok? Então, até o final da carreira. Vou terminar aqui e eu volto com vocês só para arrematar. Chegamos aqui no final da nossa carreira, fiz um ponto baixíssimo e o acabamento ficou assim. Então, agora a gente pode deixar o fio mais longo pra gente poder costurar toda essa volta aqui. Então, o ideal é que o fio seja suficiente pra fazer toda essa volta. Então, a gente vai deixar um fio um pouquinho mais longo do que o de costume pra gente poder costurar. E aqui a gente dá aquele rematezinho. E pronto, tá pronto o nosso primeiro bolsinho. Então, esse primeiro bolsinho, ele vai vir aqui na nossa peça. Então, vai vir aqui, um pouquinho mais pra cima, ele vai vir aqui na nossa peça. Então, a gente vai fazer o outro subindo aqui. Então, vamos reservar isso aqui. E a gente vai começar o segundo bolso. No segundo bolso, ele tem que ser um pouco mais alto. Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, a gente vai começar aqui a base com 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 10, 11. E aí, nós vamos subir carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto, esses 10 pontos baixos por 20 carreiras. Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos subindo por 20 carreiras. Acabamos de terminar o segundo bolso. Então, eu já fiz aqui todo os 10 pontos, as 20 carreiras, e aqui no final eu já fiz o acabamento, nas carreirinhas vai e volta, né? Da mesma forma que nós fizemos no último bolso. E agora aqui é só fazer um ponto baixíssimo aqui no final. Um ponto baixíssimo e fazer o arremate. Aí é a mesma coisa, como nós vamos precisar costurar, então deixa fio suficiente que a gente pode dar toda a volta quando estivermos fazendo a costura. Então, deixa um pouquinho de fio a mais e aí a gente corta o fio, dá aquele típico nozinho aqui no final da peça e está pronto o nosso segundo bolso. Agora que os nossos bolsos já estão prontos aqui, reservadinhos, agora a gente vai começar a fazer o avental propriamente dito. Então, o avental, como esse aqui ele é o bolso da frente, o avental ele vai ter o mesmo tamanho. Nós fizemos aqui 40 pontos, então o nosso avental nós vamos fazer também com 40 pontos. Então, nós vamos começar aqui com 40 correntinhas. 41, na verdade, porque a gente vai precisar de uma para poder virar. Então, a gente começa aqui, faz um nó corrediço, ó, tem um bichinho aqui. Vamos tirar ele daqui. Então, nó corrediço e a gente faz, então, 41 correntinhas. Terminamos aqui as nossas 41 correntinhas. E agora a gente vai virar e fazer essa primeira carreira toda em ponto baixo. Então, a gente vai deixar uma corrente, essa corrente aqui, a gente não vai usar, a gente vai usar a segunda. E a gente vai fazer um total aqui, então, de 40 pontos baixos. Então, é só fazer ponto baixo em cima de cada corrente de base até chegar ao final da carreira, sem segredo nenhum. Terminamos a nossa primeira carreira e agora a gente vai fazer a segunda carreira. Aqui também não tem segredo, já fiz uma corrente aqui, a gente vira
e nós vamos fazer ponto sobre ponto nessa segunda carreira. Então, da segunda carreira até a carreira 29, então a gente vai subir da 2 até a carreira 29, é ponto sobre ponto, 40 pontos baixos. Então, é só seguir em carreiras vai e volta, tá? Então, eu vou fazer aqui, quando eu terminar eu volto com vocês. E aqui, finalizamos a 29ª carreira. Então, essa é a parte de baixo do nosso avental. Então, se a gente pegar o bolso, vou pegar o bolso aqui, ó, dá pra gente observar que ele fica até aqui na nossa peça. E depois a gente vai costurar aqui em volta e fazer um acabamento. Então, agora a gente vai continuar o nosso avental. Então, aqui chegamos ao final da nossa 29ª carreira. Agora, a 30ª carreira, nós vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição ao longo de toda a volta. Então, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto, ó, eu peguei aqui no primeiro ponto, 1, 2, 3, 7, 8. E agora nós vamos fazer a diminuição. Então, a diminuição, nós vamos pegar duas alcinhas, então essa primeira alcinha e a outra segunda alcinha e fazer então a nossa diminuição. Um ponto baixo só em duas alcinhas e ele vai ficar dessa forma. Aqui é o final da carreira 30, então aqui a gente pode ou fazer a nossa diminuição convencional, que é aquela de pegar os dois pontos, ou simplesmente pular o ponto. Aí fica a critério de vocês, porque aqui já tá na borda, então não vai fazer tanta diferença. Eu fiz a convencional, mas aí fica a critério de vocês. Vocês podem fazer pegando os dois pontos ou simplesmente pular um ponto só que dá na mesma. Para a próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente e vamos virar. Agora, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 6, 7 e agora a nossa diminuição. Então, eu pego as duas alcinhas e faço, então, um ponto baixo aqui de diminuição. Então, essa é a 31ª carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição. A 32ª e 33ª, né, portanto, a carreira 32 e a 33, a gente vai fazer também seguindo esse mesmo padrão de diminuição. Então, na 32ª são 6 pontos baixos e uma diminuição. Na 33ª, 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer, contando com essa aqui, 3 carreiras. Essa aqui de 7 pontos baixos e uma diminuição. A próxima de 6 pontos baixos e uma diminuição. E mais uma com 5 pontos baixos e uma diminuição. Somando um total, na última carreira, na carreira 33, 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Chegamos ao final da nossa 33ª carreira, com 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, dá pra gente observar que o avental ele já fez essa curvinha aqui. Então, nós chegamos na parte da cintura. Se a gente pegar a nossa boneca, dá pra gente ver que o avental ele já se encaixa perfeitamente aqui, ó, na cintura da nossa boneca. Então, agora aqui, nós vamos fazer a parte da amarração, pra gente poder amarrar esse avental aqui na cintura dela. Vou fazer aqui, a partir dessa carreira, 35 correntinhas. 1, 2, 3, 33, 34, 35 correntinhas. Dessas 35 correntinhas, a gente vai voltar, pular a primeira, e a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Então, a gente vai retornar nessa correntinha fazendo pontos baixos até a gente chegar
aqui no final. Quando a gente chegar aqui, a gente vai continuar fazendo pontos baixos até o outro lado. No outro lado, a gente vai repetir o mesmo processo. Fazer as 35 correntinhas e voltar fazendo 34 pontos baixos. Então, eu vou fazer todo esse processo e volto aqui com vocês. E chegamos ao final da nossa segunda alça, então eu vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, um ponto baixíssimo aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês no nosso primeiro ponto, que é esse aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra prender a nossa alça. E agora, ó, então as duas alças, ó, já estão feitas. Agora, a gente vai arrematar, vamos cortar o nosso fio. E a gente vai arrematar para começar a fazer a parte de cima do nosso avental. Então, a gente vai arrematar aqui. Vamos esconder o fio. Você pode esconder ou com a agulha, com o gancho mesmo, né, com a agulha de crochê, ou com essa agulha aqui de bordado. Eu gosto dessa daqui porque é bem mais prático, você consegue passar no meio dos pontos com muito mais facilidade. Então, geralmente eu passo assim, na base do ponto. Vou descer uma carreira aqui. Vou passar de volta. Tá pronto. O nosso arremate é só cortar o fio. Pronto. Agora, a gente vai começar a fazer a parte de cima aqui do nosso avental. Então, aqui nessa primeira carreira, essa parte de cima do avental, nós vamos pegar o 7º ponto. Então, nós vamos colocar o nosso fio, prender o nosso fio, tirar esse pedacinho aqui, prender o nosso fio no 7º ponto. Então, nós vamos contar aqui, ó. Fica bem pertinho pra vocês verem. Ó, então, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos prender o fio no nosso 7º ponto. Vou conferir se tem 7 mesmo. Esse primeiro aqui é da correntinha. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º ponto, eu vou prender o fio. Prendi o fio. Agora, eu vou fazer o ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Então, agora aqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, já fiz 1, 2... E aqui, por último, 12. Então, a gente sobe aqui só essa partezinha da frente, ó, que vai fazer aquela frente do avental. E aqui nós vamos subir da segunda até a 8ª volta. Então, da volta 2 até a 8, nós vamos subir aqui 12 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer uma correntinha, ó, faço a correntinha, vou girar o meu trabalho e faço 12 pontos baixos. Então, eu vou seguir dessa segunda carreira até a carreira 8. Acabamos, fizemos até a 8ª carreira de pontos baixos. E agora, nós vamos fazer o quê? Cortar o nosso fio. Vamos arrematar. E a gente pode deixar esse fiozinho saindo aqui. Eu até deixei muito fio, não precisava ter deixado esse tanto. Cortar ele aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse acabamento aqui. Observe se a sua peça está do lado direito. Então, do lado certo aqui. Como que eu vou saber? Se baseia por esses pontos aqui, ó. Então, essa é a parte que vai na cintura, né, da nossa vovó costureira. Então, essa base aqui tem que estar do lado direito. Ok. Sua peça está do lado direito, então, nós vamos agora fazer as alças. A ideia aqui é o quê? Nós vamos prender o fio nessa ponta aqui, nessa ponta. Vamos dar a volta de pontos baixos. Só que quando chegar aqui, a gente vai fazer esse mesmo esquema que fizemos aqui, ó, para fazer as alças, para poder amarrar o avental em cima.
Então, nós vamos prender o fio aqui, fazer pontos baixos até chegar nessa extremidade. Aqui nós vamos fazer 35 correntes, voltar com pontos baixos. Aqui em cima a gente vai fazer um acabamento nessa parte de cima do avental. Chegou do outro lado, mesma coisa, 35 correntes, volta, 34 pontos baixos na lateral, até chegar nessa parte de baixo aqui. A gente vai arrematar e está pronto, quase pronto, né? O nosso avental, depois a gente vai partir para os bolsos. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou prender o meu fio aqui, né? Então, a gente pode prender o nosso fio nesse último ponto baixo dessa carreira reta, ó. Então, eu vou prender o meu fio aqui, nesse último ponto baixo, ó. Então, vou prender o fio, vou fazer... Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente, eu prendo o fio e faço o ponto baixo no mesmo ponto. Agora, eu já vou pular pro ponto seguinte, que é esse ponto bem da curvinha, ó. Ó, o ponto bem... Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu prendi o ponto nesse... Eu prendi o fio nesse ponto de trás e agora eu vou fazer o primeiro ponto baixo nesse pontinho aqui da extremidade, ó. Então, fiz o meu ponto baixo bem aqui. Aí, agora eu vou subir com os pontos baixos. Então, vou subir. Lembra de segurar esse fiozinho aqui que a gente prendeu junto, né, com os pontos baixos, pra gente poder cortar ele depois e não ter nenhum problema. E a gente vai chegar lá em cima. Então, vamos fazendo pontos baixos até chegar na extremidade. Então, pontos baixos, ponto baixo, mais um. Pronto, chegamos aqui na extremidade. Aí, agora, a partir daqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer as 35 correntinhas. Então, ó, cheguei, fiz o último aqui. Ah, Elida, e esse ponto aqui que tá saindo, né, o arremate. O arremate a gente vai fazê-lo quando a gente voltar. Então, a gente vai nas 35 correntinhas, volta com 34 ponto baixo, e aí a gente vai prender nesse mesmo ponto. E aí a gente vai fazer em cima e vai esconder esse fiozinho solto. Então, eu vou fazer aqui, e quando eu terminar eu volto com vocês. Então, chegamos aqui no final da nossa primeira alça. Então, nós fomos com 35 correntinhas, voltamos com pontos baixos, 34 pontos baixos. Então, agora chegamos nessa parte aqui de fazer o arremate. Então, nós vamos fazer aqui, de tampar, aliás, né, o arremate. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, ó, pra gente ver que já disfarçou bem. E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui de cima desse bolsinho. Então, nós vamos fazer uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, para ele ficar aquele pontinho vai e vem. Se você quiser dar uma ondinha um pouco maior, você pode fazer 2 correntinhas, que o efeito fica bem mais visível. Então, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, até chegar no final. Segunda alça, com o mesmo procedimento que nós fizemos a primeira. Ó, chegamos aqui no final, no último ponto. Então, vamos prender aqui o ponto baixo, ó, e o acabamento já ficou bem bonitinho aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo pra vocês verem, ó. Então, ficou esse efeito de vai e vem. E agora, a gente vai fazer a segunda alça. Então, a segunda alça, o mesmo procedimento que nós fizemos na primeira, 35 correntinhas, 34, volta com 34 pontos baixos, prende o ponto aqui e desce. Quando chegar aqui no final dessa carreira, a gente arremata. Então, eu vou fazer isso quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês. Finalizamos aqui o nosso avental, então eu fiz a segunda fita, desci com ponto baixo até chegar aqui e já cortei o fio. Então, agora a gente faz aquele processo do arremate,
Então, é só dar aquele nozinho na ponta e esconder o fio. Então, aqui a gente usa a nossa queridíssima agulha de bordado, de tapeceiro. Não sei como que você chama aí na sua cidade, mas essa aqui no caso é de bordado, né? Geralmente a de tapeceiro ela é bem maior. E a gente esconde o nosso fio. Passa pela base aí de vários pontos. Leva pro outro lado. Faz a mesma coisa do lado de cá. Passa aí na base de alguns pontos. E acabamos. Vamos cortar o fio. Esse outro, né, esses outros fiozinhos que estão soltos aqui também a gente corta. E pronto. O nosso avental está quase pronto. Tá todo lindinho. Agora só falta a parte dos bolsos. Costurar esse bolso maior no avental, nós vamos costurar os bolsos menores nesse bolso maior. Como que nós vamos fazer isso? Costura simples, né? Lembra que nós deixamos o fio bem grandão? Ó, o fio tá bem grandão, eu já até coloquei a nossa agulha aqui. E agora a gente vai posicionar ele certinho. Então, posiciona bem certinho para não ficar torto. Lembrando que na lateral, aqui na base e nas laterais, nós precisamos passar uma volta de pontos baixos no avental grande para poder costurar. Então, a gente vai precisar deixar uma borda tanto na parte de baixo quanto na lateral para poder não atrapalhar a carreira que a gente vai fazer depois. E agora a gente vai precisar de alfinetes. Então, a gente vai posicionar. Ó, eu deixei aqui na terceira carreira, ó. Deixei a carreira de base, mais 2 carreiras e vou costurá-lo na terceira carreira. Acho que tá dando pra ver direitinho, tá? Na terceira carreira. E aqui eu vou deixar um dedo, mais ou menos, de espaçamento da lateral, tá? Então, vou alfinetar. Vou me certificar que ele vai ficar retinho. Vou alfinetar no meio, para ele não sair do lugar. E à medida que a gente for costurando, a gente vai observando se tá ficando reto e vai ajeitando, principalmente nessa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo ele tem por obrigação de ficar retinho, senão o trabalho fica torto e o bolso vai ficar feio. Então, não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma peça bonita, uniforme e bem feita. Segundo bolso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai deixar uma borda aqui, como ele é mais alto, eu não vou conseguir deixar muito espaço aqui embaixo. Então, eu deixei o espaço de uma carreira aqui e mais ou menos a mesma quantidade que eu deixei do outro lado do outro bolso. É um dedinho, mais ou menos. Então, a gente alfineta e à medida que a gente for costurando, a gente vai observando se tá retinho. Então, lembra, principalmente aqui na base, ele tem que ficar muito reto, porque senão o bolso ele vai dar aquele aspecto de ficar torto. E eu fiz, vamos deixar aqui do lado, eu fiz um outro bolsinho para colocar nessa parte aqui do avental, né? A louca dos bolsos. Tá aqui, eu fiz mais um. Esse aqui não tem na receita original, eu fiz por conta própria, mas eu acho que fica bem interessante, né, colocar esse bolsinho aqui e dar um detalhe a mais. Então, nós vamos colocar. Quais foram as medidas? Eu fiz ele com 9 pontos baixos, então 10 correntinhas, aí você pula uma para virar. Então, ficou com 9 pontos baixos e 7 carreiras de altura, e a 8ª carreira foi o acabamento. O acabamento, eu fiz aquele pontinho vai e vem, né? Então, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até o final para dar esse aspecto aqui no acabamento. Então, a gente vai costurá-lo aqui também, tá? Então, já deixei linha suficiente. Então, a gente marca bem o centro, ó, da peça e alfineta.